Amém. Irmãos, eu estou gravando isso aqui, essa aula, né? Vou transmitir para os irmãos provavelmente amanhã, somente. Então não tem ninguém ao vivo hoje. Não tem transmissão ao vivo, é só uma aula gravada daquela nossa sequência de aulas sobre interpretação da Bíblia, né? Estou com dificuldade de encontrar tempo para gravar essas aulas. E nós estamos no finalzinho já. Eu prometi algumas aulas, não muitas, né? Então a gente já está no finalzinho. Daí acho que mais uma aula no máximo a gente já encerra esse assunto. Pelo menos por enquanto. Não que eu não possa voltar futuramente a falar desse assunto. Estou arrumando aqui a câmera. Que esse áudio esteja ficando bom, né? Não consigo ter ninguém que me dê uma resposta porque está sendo gravado. Então, irmãos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da cultura judaica na Bíblia, né? Na interpretação da Bíblia. Eu coloquei como relampejos da cultura judaica, porque são alguns flashes assim da cultura judaica para nos ajudar a interpretar um pouco a Bíblia, né? Diz ali, precisamos conhecer um pouco da cultura judaica. Você não precisa ser um judeu para entender a Bíblia. Você não precisa se tornar um judeu para conhecer e entender a Bíblia. Você não precisa fazer curso de cultura judaica para entender a Bíblia. Mas você deve considerar a cultura judaica. Deve saber que é importante você ter a cultura judaica, conhecer um pouquinho da cultura judaica na interpretação de textos bíblicos. Por quê? Já vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Ó, talvez algumas pessoas pensem, eu não sou um judeu, porque eu preciso ter conhecimento da cultura judaica? Cuidado com o judaizar. Quando eu falo de cultura judaica, eu não estou judaizando ninguém. No sentido de que eu não estou querendo que você se torne um judeu, eu não estou querendo dizer que você precisa se tornar um judeu para entender a Bíblia ou para ter algum conhecimento a mais. Não, não é isso. Mas também não posso negar a cultura judaica dentro da Bíblia. Eu não posso negar que a Bíblia é carregada e cheia de cultura judaica. Então, por isso eu preciso conhecer um pouquinho da cultura judaica se eu quero interpretar a Bíblia dentro do seu contexto histórico e cultural, né? É importante lembrar que a Bíblia é um livro que foi inspirado por Deus, isso acho que ninguém tem dúvida, né? Mas escrita por judeus e direcionada a judeus. Ainda que seu texto carregue em si o poder de comunicar com diversas culturas, como é o caso da nossa cultura ela é ocidental, né? Só um minutinho, irmãos, deixa eu só tirar um gato aqui. Nem nesse horário os gatos dão folga. É de madrugada já e os gatos ainda querem sair. Então, como eu estava comentando com os irmãos, a nossa cultura, ela é uma cultura ocidental, né? E a cultura judaica é uma cultura oriental. São muito diferentes as culturas. Então, às vezes é difícil para a gente entender um pouco sobre essa cultura judaica, né? Mas se faz necessário, pelo menos um pouco da compreensão dessa cultura. Eu coloquei ali, ter o conhecimento da cultura judaica enriquece a interpretação, ainda que não seja dependente somente disso. Ou seja, eu não dependo, deixo bem claro, eu não dependo da cultura judaica para interpretar e para entender textos bíblicos. Mas é importante. Amém, irmãos? Continuamos para o próximo slide. Tem aqui um texto bíblico, que eu começo dando exemplos agora. Um texto bíblico de João 7, 37 e 38. Eu vou ler aqui mesmo. Não vou ler direto na Bíblia, vou ler aqui. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura,
do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, então, quando a gente lê esse texto, a gente fala um pouco sobre sede, vontade, desejo, né? Mas na nossa cultura, nós não temos ideia de como a água é importante para o semita, para aquele que é o povo do deserto, para aqueles que dependem da água praticamente para sobreviver, né? Então, quando a palavra água para eles, a palavra fonte, as palavras no sentido de fluir, de rios, eh, tem um significado e um sentido muito diferente do nosso, né? É importante que a gente saiba disso. E eles são considerados o povo do deserto, o povo que caminha, que anda e que mora num deserto. Quem já foi para Israel sabe, eu nunca fui, mas eu vejo fotos. É um clima árido, seco, né? Até uma coisa que fez com que a Bíblia chegasse até nós hoje foi o clima desértico deles, que senão a Bíblia teria já desaparecido antes mesmo de ser encontrado alguns pergaminhos, né? Se tivesse um clima mais úmido. Então esse clima seco ajudou a perpetuar um pouco a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, ainda sobre esse texto. O povo judeu até hoje celebram dezenas de festas durante o ano. E todas as festas têm um sentido para eles. Então, os judeus, eles... eu tinha até um livro, procurei ele aqui, não encontrei, eu devo ter emprestado para alguém, desapareceu, que fala sobre festas judaicas. As festas judaicas, elas sempre têm um sentido, um significado, né? Sempre tem uma razão para eles estarem comemorando aquela festa. Não é apenas uma festa. Não é, vamos fazer uma festa. Não, para eles tem um sentido. As festas não são de um único dia, às vezes são de 7 dias, de 14 dias, de 3 dias e assim por diante. E nessa festa que ali está falando, né, Jesus se coloca de pé, né, Jesus se levantou e disse em alta voz, se alguém tem sede, vem a mim, beba, quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava falando numa festa que é chamada de a Festa das Cabanas, ou a Sukkot, ou também conhecido como tabernáculos. Então, cabana, Sukkot, tabernáculo, é tudo a mesma coisa. Sukkot, inclusive, traduzido cabana, né? Tabernáculo. Então, até hoje os judeus eles fazem essas festas. Eu nunca fui lá, mas quem já foi nessa época, nesse período, eles fazem na frente da casa deles cabaninhas, tipo, como se fossem barraquinhas, barracas, cabanas, para celebrar essa festa. E em alguns períodos, inclusive, eles entram nessas cabanas, né, para se alimentar, para comer, para ficar ali um tempo. Nessa festa, o que eles fazem? Eles relembram o período em que eles foram peregrinos no deserto durante 40 anos, que habitaram em tendas, que habitaram em cabanas, que ficaram habitando em tipo uma habitação móvel, que eles não tinham um lugar, uma parada fixa, né? Eles ficavam um tempo num lugar, daí iam para outro, depois iam para outro. Durante 40 anos eles viveram assim no deserto. E durante esse período, eu estou falando sem ler ali, né? Durante esse período, irmãos, eles foram sustentados por Deus no deserto, com relação à água, com relação a alimentos. Deus não deixou que faltasse para eles água e nem alimento durante esses 40 anos. E nessa festa das cabanas, uma das coisas que eles celebram é exatamente isso: a provisão de Deus, a proteção de Deus no deserto. Quando eles fazem as cabanas, é nesse sentido de que Deus guardou eles. Eles se esconderam em Deus, eles entraram em Deus e Deus os guardou durante esse período de 40 anos. Então esse é o sentido, um dos sentidos, né? E voltando aqui ao texto, no meio dessa festa eles comemoram e intercedem por Deus por chuvas abundantes, pois no deserto enfrentaram a privação de água. Assim, a água ocupa um lugar central na celebração dessa festa. E no último dia, no caso, né, Jesus então se coloca de pé e fala sobre ele ser a água, né?
quem tiver sede que vá ele e vá, e beba. A Bíblia diz, durante Sucote, durante essa festa, né, havia uma cerimônia que é muito interessante. Ela ocorria no Templo de Jerusalém, né, isso quando já estavam na cidade, né. Essa cerimônia é chamada de derramamento de água. Os sacerdotes, eles retiram então a água do tanque de Siloé e eles vão até o altar e eles derramam junto com ofertas de vinho. Então eles derramam o vinho e água sobre o altar. Ainda poucos tradutores, poucas pessoas, poucos estudiosos fazem essa relação que eu vou fazer com os irmãos agora. Essa sou eu que faço, não é leitura de ninguém. Ainda que poucos façam essa relação, eu relaciono esse evento ao ato da crucificação, onde uma lança, com uma lança o soldado fere o coração de Jesus, de onde flui sangue e água. Está em João 19:34, diz: em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus e com uma lança, e logo saiu sangue e água. Amém, irmãos? Então, inclusive, usando a cultura judaica, eu interpreto também esse texto ali. Que ali, às vezes, as pessoas perguntam, mas qual lado? Você disse coração, mas ali não está dizendo coração, ali está dizendo apenas lado, né? Então, na cultura judaica, eles usavam uma palavra semol e yamin, lado esquerdo, lado direito. Mas quando foi traduzido, quando foi interpretado e quando é passado para alguém, eles não falam lado esquerdo, eles falam apenas lado. E à direita eles usam a palavra direita. Então, acertar-se é minha direita, não do meu lado direito. Então, quando eles se referem ao termo lado, eles geralmente se referem ao lado esquerdo. Então, quando a palavra lado aparece, quase sempre está se referindo ao lado esquerdo. E quando eles vão se falar do lado direito, eles usam a palavra direita ou direito, né? No caso, direita é a mais comum aparecer na Bíblia. Então, quando você usa a cultura judaica para interpretar isso, você já descobre que o lado em que a Bíblia está falando, em que Jesus foi ferido, foi o lado esquerdo, o lado do coração. E daí lá saiu sangue e água. É uma representação da provisão de Deus, né? O sangue para a purificação e a água para limpeza, né? Então nós temos o sangue para pagamento, expiação no caso, e a água para limpeza. Nós temos esses dois símbolos ali presentes na festa de Sucote, aonde Jesus se proclama a água, né? Ele diz: eu sou a fonte. Quem tem sede, vem a mim e beba. Amém, irmãos? Então, esse é só um pequeno exemplo da cultura judaica, de como a cultura judaica pode ajudar na interpretação de textos bíblicos. Claro, todos os textos precisam da cultura judaica? Não. Tem textos que a gente lê e não precisa ter conhecimento de cultura judaica para ter interpretação devida, né? Esse texto mesmo, ele pode ter esse sentido que eu passei para os irmãos, como ele pode ter o sentido de a fonte, Jesus a fonte de água inesgotável, a água que floresce, que sempre existe mesmo em tempos de seca. Então, esse sentido também pode ser interpretado. Amém? Bora para frente. Mais um exemplo de cultura judaica. Isso aqui é bem interessante. Aqui eu quero falar de um conceito muito pouco conhecido da cultura judaica, o conceito da gemátria, ou gematria, ou gemátria, né? Que é o conceito sobre numeração na Bíblia, né? A gemátria tem a ver com números. Vamos lá para Mateus 18, 21 e 22, que diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro deve ter perguntado se era até 7 vezes. Por quê? O número 7 na Bíblia ele aparece muito. E quase sempre 7 está se referindo à totalidade, né? A um número completo, a um número que fecha uma totalidade. Você vai ver lá 7 dias de criação, você vai ver 7 aparecendo várias vezes, né, na Bíblia. Então Pedro pensou, deve ser 7 vezes.
E ele perguntou se até 7 vezes ele tinha que perdoar o irmão dele. Jesus amplia isso. Jesus olha para ele e responde: eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. Amém? Será que alguém já se perguntou? Não sei, você que está vendo esse vídeo, vai ver esse vídeo amanhã ou depois, sei lá quando. Você já perguntou-se por que 70 vezes 7? Por que 490 vezes? É só para dizer que é um número grande? É só para dizer que eu tenho que perdoar muito meu irmão? Isso estamos falando por dia mesmo. Isso quer dizer que eu tenho que perdoar muito meu irmão? É por isso que está falando em 490 vezes? É um número aleatório? Jesus pegou e falou 70 vezes 7 só para ampliar? Só porque Pedro falou 7, Jesus falou 70 vezes mais? Por quê? Daí, se você for para multiplicação, vai dar 490 vezes, né? E daí a gente começa, se a gente for curioso, como eu sou às vezes, já vai começar a se perguntar, por que esse número? Por que 490? Não podia ser outro número? Podia. Mas esse número tem um sentido, tem um significado, da razão pela qual Jesus usou essa multiplicação, 70 vezes 7. E o número 490, irmãos, ele aparece bastante na Bíblia, tá? Não é só ali que ele aparece, não. Ele aparece lá nas profecias de Daniel, ele aparece em outros cálculos. Quando você faz o cálculo lá, dá 490 anos, 490 dias, 400. Então, temos que ficar atento a essa numeração aí, 490. Por que 490? Tem um significado. E quando eu vou para a gemátria, quando eu uso a gemátria, gematria ou gemátria, eu entendo o porquê desses 490, né? Então, a gemátria, eu só quero que os irmãos tomem cuidado, tá? Não fique usando a gemátria assim, de forma displicente, porque gemátria não é aceita, ela é usada só mais mesmo no contexto judaico. Então eu uso mais para interpretação de contextos judaicos, de história judaica. Então, o que é a gemátrica? É uma técnica de interpretação, utilizada no estudo da Bíblia hebraica, que atribui valores numéricos às letras do alfabeto hebraico. Eu já disse isso para os irmãos, vou repetir. No hebraico não tem números, as letras representam os números. Então eles começam lá no alfabeto, são 22 letras, né, que tem no alfabeto. Então, eles começam a contagem lá, cada letra tem um número, cada letra simboliza e representa um número, né? Então, as palavras ou frases podem ser analisadas somando os valores numéricos das letras que as compõem. Então você pega lá as letras de uma frase, de uma palavra, soma eles e vai dar um número X. Na gemátria, inclusive, quando você tem duas palavras, às vezes que aparecem com o mesmo número, essas palavras estão relacionadas entre si. Há alguma relação entre si, né? Então, por exemplo, Jesus estava falando ali sobre perdão, né? Na gemátria, quando fala-se perdão, se fala do perdão, existe o perdão de Deus. Aqui. Como é que Deus perdoou a humanidade? Através de Jesus. Tendo enviado Jesus, ele perdoou toda a humanidade. Jesus nasceu onde? Jesus nasceu em Belém. Belém é Bethlehem, ou Casa do Pão. Casa do Pão, na gemátria, ele dá um número chamado 490. Então, Casa do Pão é o mesmo número da quantidade de perdãos que nós temos que dar. Ou seja, o perdão de Deus está relacionado a essa frase, né? Alguns acham esses métodos místicos, por isso não gostam de usar a numeração. Cuidado, tá, irmãos? Mas percebemos que é diferente da numerologia que nós conhecemos, né, aqui no Brasil. Então, por exemplo, aqui a gente tem aquela questão de número tal, tem gente que não usa o 13, tem gente que não sei o quê, tem gente que tem... Cuidado, não tem nada a ver com isso. Amém, irmãos? O gato vai incomodar de novo. A gemátria pode ajudar. Deixa eu só fazer o seguinte.
silenciar aqui. Perdão, irmãos. Eu não vou regravar, tá? Eu vou deixar esse erro de gravação aí. Não é perfeito. Então, me perdoem. Vocês podem me perdoar. Use uma das 490 vezes de vocês aí para perdoar. Brincadeira, irmãos. Então, irmãos, voltando aqui ao assunto. A Gematria, então, essa numeração, essa numerologia da Gematria, ela não pode ser enxergada como a mesma numerologia que nós temos aqui dos nossos, entre aspas, signos, astrólogos e assim, não tem nada a ver com isso. A Gematria é apenas uma técnica de interpretação utilizada na Bíblia pelos antigos judeus, pelos antigos rabinos, né? E eles descobriram e acharam essa Gematria no sentido de que pegam palavras e pegam a numeração e comparam na Bíblia. Então, por exemplo, alguns acham que a Gematria pode ajudar a entender o porquê dos 490. Utilizando a Gematria, vamos lá, utilizando a Gematria, a palavra Tamim, aqui está transliterado, tá, irmãos? Não é assim o hebraico, aqui está como você leria o hebraico, né? A palavra Tamim, nós teremos 490 vezes. Em hebraico, ela tem as letras Tav, Men, Yod, Men final, ou Men Sofit, que a gente chama. Então, o Tav inicial, ele tem um simbolismo de 400. Significa a letra Tav tem o valor de 400. A letra Men tem o valor de 40. A letra Yod tem o valor de 10. E o Men tem o valor de 40 também. Somando tudo, 490. Então, a palavra Tamim, a Tamim, ela significa perfeito, completo, sem defeito. Então, quando Jesus estava falando, você deve perdoar 490 vezes ou 70 vezes 7, ele estava dizendo que para que o perdão seja completo, ele tem que ser muito grande. Ou seja, para você conseguir perdoar alguém realmente, para que seja um perdão realmente completo, vai exigir bastante de você, para que ele seja perfeito, completo e sem defeito. Ou seja, 70 vezes 7. Amém, irmãos? Então, essa é a Gematria. A aula de hoje eu vou ficando por aqui. Como eu disse para os irmãos, é só um relampejo, apenas uma piscada sobre a cultura judaica. Mas a cultura judaica, irmãos, ele ajuda bastante. Né? Quem gosta da Bíblia tem que gostar um pouco da cultura judaica. Se puder estudar um pouquinho sobre a cultura judaica, um pouquinho sobre a cultura dos judeus, um pouquinho sobre a história dos judeus, ajuda e muito na interpretação da Bíblia. Então, nós temos eu dei só 2 exemplos aqui, né? Na verdade, 3 exemplos sobre a cultura judaica na interpretação da Bíblia, né? Voltando atrás aqui, ó, meu primeiro exemplo foi lá quando Jesus diz que ele é a água, né? Ele estava na festa de Sucote, quando ele diz que ele é a água, ele estava aproveitando-se da cultura judaica, onde a água na festa do Sukkot é muito importante, é usado água em muitos rituais e muitas coisas que eles fazem, e eles celebram nessa festa, inclusive, a provisão de Deus de água. Então Jesus aproveita-se para dizer: eu sou a água, eu sou a fonte. Quem tem sede, vem a mim e beba, né? E também falei daí sobre o lado, né? Aquele lado de Jesus que foi ferido, usando a cultura judaica no sentido de palavras, né? Que usa-se a palavra direita para falar-se da direita, do lado direito, e a palavra lado para se falar de esquerda, né? Do lado esquerdo. Então isso também é cultura judaica. E por último, falei da Gemátria, né? Da Gemátria em relação ao
490 vezes de perdão, né? Então, a gemátria vem da palavra tamim, a palavra perfeito, perfeição, dá 490 vezes, né? E quando você vai para a gemátria da palavra casa do pão, você também chega nos 490, em que Jesus iria, no caso, trazer para nós, ele é o pão da vida, ele é o perdão de Deus encarnado, né? Então é um perdão completo, é um perdão total, é um perdão perfeito. Então, por isso nós podemos dizer isso. Na Gemátria, então, só para finalizar, quando duas palavras têm a mesma numeração, ou quando duas palavras chegam-se ao mesmo número, para a cultura judaica, essas duas palavras têm alguma relação, há alguma relação. Então, quando nós pegamos Tamém, que quer dizer perfeito, completo, sem defeito, e vamos para Belém, casa do pão, e tem a mesma numeração, então há uma ligação dessas duas palavras, desses dois sentidos aí. E Jesus fala que o perdão deve ser, então, completo, deve ser inteiro. Amém, irmãos? Espero que essas aulas tenham ajudado os irmãos. Provavelmente a gente vai ficar umas 2 semanas aí sem, 2 ou 3 semanas sem aula, porque estou muito atarefado e também não é necessário, a gente já falou bastante, né? Os irmãos fiquem aí consumindo esse material que nós temos, já passamos para os irmãos aí. Quem já assistiu os vídeos, ótimo. Quem não assistiu, assista, né? Todos os anteriores. Quem puder estudar por conta própria também estude, não vai ter problema nenhum. Eu estou com uma interpretação ali de uma irmã que pediu, eu passei já para ela, para passar para os irmãos aqui também, não vou dizer o nome dela. Então, se você tem alguma interpretação, alguma coisa que você acha difícil na Bíblia, manda para mim, daí a gente faz, passo para você no particular e fala aqui no grupo, aqui aberto, mas não cito o seu nome. Assim você fica resguardado. Amém, irmãos? Deus abençoe você e a gente se encontra na próxima aula. Hein?